Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Monteiro, coordenador do GTUSP. Eu estou aqui para fazer uma análise com você, que hoje, na data de hoje, no dia 27 de março de 2020, né, diante dessa confusão toda aí com a pandemia, mesmo assim foi lançado aí, como a gente estava aguardando, o edital da transferência. Eu estou aqui para fazer essa análise do edital e responder as principais dúvidas que vocês têm, ok? Então vamos lá. Esse ano foram 614 vagas. Lembrando, eu vou fazer uma apresentação breve aqui e depois vou abrir para perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta, você coloca no chat que depois eu vou conferir, ok? Então tá bom. Vamos lá. Vamos direto para o quadro de vagas, que eu acho que é o que mais interessa, né? O edital publicado hoje no Diário Oficial, ele apresenta esses 3 quadros de vagas divididos nas 3 áreas: humanas, exatas e biológicas. Exatas eu não tive nenhuma grande surpresa, né? A maioria das vagas esperadas que saíram nos anos anteriores, novamente foram publicadas, né? Com grandes vagas aí para a Escola Politécnica, Escola de Engenharia de São Carlos, a Escola de Engenharia de Lorena, né, o Instituto de Física, Instituto de Matemática, Instituto de Química. Todas essas vagas já eram esperadas e vieram nas quantidades aí que a gente estava aguardando. O importante, pessoal, eu vou salientar isso em toda a nossa apresentação, é que infelizmente a gente não aprova, ou seja, não aprova 391 pessoas. Então, diferentemente do vestibular, a transferência, no caso aqui de exatas, por exemplo, que são 391 vagas, elas não ficam, não é de preenchimento obrigatório, né? Ela também tem algumas etapas eliminatórias, né? Então, infelizmente, as pessoas acabam não atingindo esse mínimo e essas vagas, historicamente, elas não são preenchidas. Agora, com todo mundo em casa, com essa quarentena, acredito que as pessoas vão, sem o deslocamento, eu sei que as atividades nas faculdades aí de origem continuam de maneira virtual, mas talvez sem o deslocamento tenham um pouco mais de tempo para estudar, né? E possam se preparar de uma maneira mais adequada. Bom, em biológicas, né, eu não tenho esse ano a faculdade de odontologia disso aqui de São Paulo, nem a faculdade de Ciências Biológicas, o IB, né? Mas eu tenho vagas importantes aqui na faculdade de Medicina, né? Como fisioterapia, fono e terapia ocupacional, né? A odontologia, a fonoaudiologia de Bauru, né? Medicina ali em Bauru, medicina veterinária aqui na faculdade de São Paulo. Então eu tenho vagas importantes que saíram na área de biológicas. E na área de humanas, a grande perda foi a FEA, que não publicou vagas, mas eu tenho vagas, primeira vez que sai vagas de design na FAO, né? E também na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Saíram 11 vagas, essa aí vai se atrair bastante pessoas. Faculdade de Pedagogia, infelizmente, também não foram publicadas vagas. Mas, no geral, né, 600 vagas são as vagas que historicamente saem nesse processo de transferência. E como funciona? Né? Agora, na data de hoje, foi publicado esse edital que a gente chama de edital de pré-seleção ou edital da primeira fase. Né? Ele estabelece as regras referentes à prova de pré-seleção, que é uma prova realizada pela FUVEST. Né? Depois eu vou passar a data mais adiante para vocês. Essa prova, ela vai selecionar 3 candidatos por vaga para a segunda etapa. Existe outro edital, que é o edital de segunda fase, ou da prova específica, né, que cada unidade vai divulgar. Então a gente tem uma data no nosso calendário acadêmico da USP, que até o dia 30 todas as unidades precisam publicar esse edital, mas algumas unidades já publicaram, né, a gente tem postado aí nos nossos grupos do Facebook, do WhatsApp e no nosso blog da transferência, né, esses editais da segunda fase. Então você que se interessou por alguma dessas vagas,
você vai ter que olhar o edital, tanto esse edital da primeira fase, que a gente vai fazer análise aqui agora, e o edital da segunda fase. Se na data de hoje você ainda não tem esse edital da segunda fase publicado, que se eu não me engano saíram para 5 ou 6 unidades apenas, né, até o dia 30 sai do restante, você pode consultar o edital dos anos anteriores, que dificilmente tem alguma alteração, né? Então já é uma boa base para você se entender todas as regras da transferência. Bom, esses 3 quadros de vagas, eles mostram o período, né? O semestre. Gera uma grande confusão aqui, principalmente quando tem um semestre. O semestre, ele tá, quando tem um asterisco, ele é aberto a qualquer semestre. Quando tem especificado o semestre, posso ter 2 possibilidades. Primeira possibilidade mais comum, que eu mesmo estando em qualquer semestre na minha faculdade de origem, eu posso prestar essa prova, só que a minha avaliação, né, a minha prova escrita da segunda fase, ela vai ser referente aos conteúdos até o semestre que está posto aí na tabela. E a possibilidade número 2, né, que eu necessariamente tenho que estar nos semestres anteriores a esse semestre que está divulgado. Onde é que eu vou saber essa informação? No edital da segunda fase. A gente está preparando aqui uma série de análise de edital, então a gente vai fazer um vídeo para analisando todos os editais da segunda fase, a gente só estava esperando sair esse, para depois começar a lançar a série dos editais. E você ficar sabendo no nosso site, nas nossas redes sociais, no grupo do WhatsApp ou no blog da transferência. Bom, pessoal, quem pode e quem não pode prestar essa prova? Candidatos que estão matriculados em cursos sequenciais ou de curta duração, eles não podem prestar. O que são esses cursos? São esses cursos de nível superior, mas de 2 anos. Não se confundir com os cursos tecnológicos, de 3 anos. Esses podem. Né? Cursos sequenciais são aqueles cursos até 2 anos de formação. Geralmente de gestão de alguma coisa. Tem muitas faculdades hoje que oferecem esses cursos sequenciais. Infelizmente, essas pessoas não podem prestar o processo de transferência. E aqui eu vou dizer, deixei salientado aqui, até vou colocar aqui na canetinha, porque isso é uma dúvida recorrente aqui, que quem está com a matrícula trancada pode, né, poderão se candidatar os candidatos que tiverem com a matrícula trancada. O que acontece? O que é matrícula trancada? Quando você tranca a matrícula na sua faculdade de origem, você mantém o vínculo com ela. Né? Então, de acordo com as regras de cada instituição, você pode permanecer com a matrícula trancada por 1, 2, 3, 4 anos. Né? Então, não adianta você ter trancado a matrícula há 10 anos atrás que você perdeu o vínculo com essa universidade de origem. Mas se você ainda tem o vínculo com a universidade de origem, ou seja, se está no período de trancamento que a faculdade de origem determina, você pode prestar essa transferência. Porque no momento da transferência, a sua matrícula tem que estar regularizada. Então você vai ter que ir lá para fazer a transferência, destrancar para eles enviarem essa documentação para a Universidade de São Paulo. Tudo bem? Então, essa é uma dúvida que surge aqui. Bom, as primeiras datas aqui. As inscrições, elas iniciam no dia 6 e vão até o dia 24 de abril, né? A gente acredita que essas, mesmo com tudo isso do coronavírus, essas datas não vão ser modificadas, porque a inscrição ela é online, né? Mesmo o pagamento do boleto, né, que é emitido na inscrição, essa inscrição é realizada no site da FUVEST, fuvest.br. Hoje, se você entrar lá no site, não deve constar nenhuma informação, porque a gente está fazendo essa live com as informações que a gente extraiu do Diário Oficial. Talvez semana que vem, já no dia 30 ou 31, já esteja essas informações. A taxa de inscrição ela é de R$ 185. Tem um período que você pode solicitar a isenção dessa taxa em 50% ou 100% no site da FUVEST. Você vai encontrar essas informações. A prova ela é dividida nas áreas que você vai prestar. Então, se você vai prestar uma vaga de humanas,
você vai fazer a prova de humanidades, exatas, ciências exatas e biológicas, ciências biológicas. Tem uma diferença entre. Todas elas têm língua portuguesa e língua inglesa. Humanas tem 34 testes e os outros de língua portuguesa, né? E os outros têm 24 testes. O inglês é igual para todo mundo. Em inglês você vai ter 12 questões de inglês para as 3 áreas. E aí tem a diferenciação no conhecimento específico. Humanas, 34 testes de cultura contemporânea, que é uma junção aí de história e geografia, muita geopolítica, né? Na parte de exatas, 22 questões de matemática e 22 questões de física. E na parte de biológicas, 22 questões de genética e 22 questões de bioquímica. Tudo bem? Bom, quando será realizada essa prova? O edital veio com a data do dia 17 de maio, né? Um domingo, às 13 horas. Você vai ter 4 horas para fazer uma prova de 80 questões de múltipla escolha, alternativa A até a E, né? O local da prova vai ser divulgado no dia 8 de maio. Pessoal, essa é a grande dúvida nossa aqui, né? Se a gente vai ter normalizado essa situação da pandemia até o dia 17 de maio, né? A gente tomara que sim, vamos torcer para que ela seja organizada de uma forma segura para todos, né? Os especialistas dizem aí que a gente vai ter o nosso pico aí no mês de abril. Então vamos programar os nossos estudos para estar prontos no dia 17. A gente está falando aí de 45 a 50 dias a partir da data de hoje de preparação. Bom, quem vai ser desclassificado, né? O candidato que tiver uma pontuação 0 em qualquer uma das matérias, né? O pessoal fica com medo de inglês. Quem não tem conhecimentos em inglês, porque em inglês só tem 12 questões, né? Mas inglês é considerado uma prova simples, porque é uma prova de interpretação de texto, baseado em um texto base com as questões, as alternativas e as perguntas em português. Então isso facilita na resolução, aí, no entendimento do texto. Então vocês têm que tomar cuidado, pelo menos, para não zerar, mesmo que não tenha conhecimento. Tudo bem? Bom, na parte de exatas, agora falando um pessoal que vai prestar a prova de exatas, tem uma série de critérios de desclassificação com base na primeira etapa. Eu estou falando aqui da Escola de Engenharia de São Carlos, que você tem que ter 50% dos pontos possíveis de toda a prova. A Escola de Engenharia de São Carlos não tem segunda etapa, ela é só baseada na prova da primeira etapa. Então, por isso que eles colocam esse critério aí na pré-seleção. Na Poli, eu tenho 30% dos 80 pontos possíveis. No Instituto de Física, eu tenho 40% da prova dos pontos possíveis de matemática e física. Então, tem esses critérios. Então, a prova da parte de exatas, ela é uma prova bem difícil, porque tem escolas que não exigem uma segunda etapa, é só essa etapa de pré-seleção. No Instituto de Matemática e Estatística, 30% de matemática, independente do número de vagas. Por isso que eu disse lá atrás, que essas vagas não vão ser preenchidas. A pessoa ela nem vai estar habilitada, mesmo que o número de inscritos seja inferior a 3 por vaga, mas se ela não obtiver 30%, obedecer esses critérios que eu estou passando aqui, ela nem vai para a segunda etapa. Do Instituto de Física, 40% da pré-seleção toda. Do IAG, 30% de matemática e física. Da Exalc, 40% da prova toda. E de Lorena, 50% da prova toda. Então, 40 pontos aí de toda a prova. Bom, isso é muito importante
você vê que esses critérios aí na pré-seleção só existem para o pessoal de exatas, aí não existe nenhuma unidade da USP de humanas que estabeleceu esse critério na pré-seleção, no edital da primeira fase. Vamos aguardar o edital, todos os editais da segunda fase, e a gente vai fazer essa análise aqui com vocês. Essas aqui foram as unidades que não vão dispor vagas para processo de transferência, né? A gente já tem umas unidades que historicamente não tem vagas para transferência, mas esse ano a gente está sentindo falta da Faculdade de Educação, da FEA, da Faculdade de Odonto, né? A FEFELET aqui, ela também faz um processo separado, o IB, né? A gente acredita que pode ser em virtude dessa pandemia que aconteceu agora, né, do coronavírus. Essas unidades preferiram não elaborar ou não terem mão de obra suficiente para fazer esse processo de transferência nesse momento. Mas essas unidades, principalmente as unidades que têm uma tradição em publicar vagas e não publicou, a gente acredita que ano que vem, depois que tudo isso passar, elas vão vir com mais vagas até que historicamente elas vêm, porque essas vagas elas vão se acumulando aí nas vagas remanescentes, aí nas vagas ociosas que eles vão ter. Tudo bem? Bom, aqui eu vou falar um pouquinho do nosso curso. O nosso curso, pessoal, ele é um curso que existe desde 2002, né? Eu sou transferido, eu me transferi para a Universidade de São Paulo, lá para a Escola Politécnica, e desde a época da graduação, junto com outros profissionais, a gente faz o nosso curso preparatório e a gente vem aperfeiçoando ele ao longo desses anos. Antes era só presencial, agora ele é totalmente EAD, já faz alguns anos. A gente utiliza uma nossa plataforma própria, preparada justamente para esse curso. A gente, como eu falei, a gente tem por volta aí de 45 dias até a nossa prova, 45 dias de preparação. O nosso curso tem mais ou menos umas 50 horas de videoaulas, 15 horas de atividades, tem plantões de dúvida, correção de todas as provas anteriores e um planejamento de estudo, que isso é o mais importante, é você planejar, principalmente esse período aí de quarentena, principalmente o período que você está em casa, para poder ter uma preparação consistente para essa prova. A gente considera que essa prova da transferência é uma prova relativamente mais fácil do que o vestibular tradicional, por dois motivos. Motivo número 1, os melhores candidatos já foram aprovados, então você vai concorrer com candidatos não tão bem preparados. Motivo número 2, diferentemente do vestibular, que existe uma preparação ao longo do ensino médio inteiro, essa prova, quem estudar durante esses 45 dias, quem se dedicar aos estudos, realmente consegue sair na frente de outros candidatos que não fazem isso. Então, diferentemente do vestibular, que não adianta você se dedicar no último mês, essa prova faz toda a diferença. E é por isso que, desde 2008, a gente tem o seguro aprovação. O seguro aprovação, os alunos matriculados no nosso curso, que não foram aprovados para a segunda fase do exame, eles recebem todo o investimento de volta. Então o aluno ele precisa assistir todas as aulas, entregar todas as atividades e realizar a prova da primeira fase. Se ele não obtiver sucesso, isso não é segredo nenhum. A gente verificou que ao longo desse tempo, as pessoas que conseguiam se dedicar ao curso, conseguiam assistir todas as nossas aulas, seguir todas as nossas orientações, tinham um índice de aprovação muito mais elevado do que aquelas pessoas que não conseguiam cumprir. Então foi aí que em 2008 a gente adotou esse seguro aprovação e ele está em vigor até hoje, há mais de 10 anos. Tudo bem? Bom, eu vou verificar aqui no chat se tem alguma pergunta. Como eu falei para vocês, essa prova da transferência, ela é uma prova que a concorrência ela se dá com você por ser eliminatória, ela não é apenas classificatória como no vestibular, né? Então, infelizmente, dessas 614 vagas, nem a metade delas vão ser preenchidas. Então, por mais que você olhe o histórico,
dos aprovados anteriores, dos inscritos anteriores. Você pode ver, se inscreveu poucos candidatos para as vagas que eu quero, menos do que 3 por vaga. Mas eu aconselho você fazer uma pesquisa mais aprofundada e olhar quantos aprovados teve. Você vai verificar que poucos conseguiram passar para a segunda etapa e outros poucos conseguiram aprovação. Por que isso acontece? Porque a pessoa ela fica ludibriada aí com o número de vagas e os poucos inscritos e não faz uma preparação adequada. Aqui no GETUSP, nesses quase 20 anos de experiência, a gente verifica que se a pessoa tem uma preparação adequada, segue todas as nossas orientações, fatalmente ela consegue o sucesso. Tanto é que a gente lançou o Seguro Aprovação, como eu falei com vocês anteriormente. Então, o importante é se preparar. Se você se preparar, a gente tem certeza que você vai conseguir a sua aprovação. E importante é você estudar nesse período com material focado. A gente desenvolveu esse curso, essas videoaulas, elas são focadas na prova da transferência. A ideia nossa não é ensinar vocês tudo dessas disciplinas, mas sim aquilo que é pedido na prova e da forma que é pedida na prova. Então tomem cuidado aí com materiais muito dispersos, faça o seu planejamento de estudo aqui com a gente e estude seguindo as nossas orientações que você vai ter sucesso. Deixa eu verificar aqui no nosso chat se tem alguma notícia. Vamos lá. Bom, perguntando aí, obviamente, o pessoal na dúvida, o Marco Antônio perguntando sobre a data devido à prova. A data a gente também estava nessa dúvida, Marco, mas foi divulgado no dia 17, no dia 17/5. Tomara que, né, nós, como sociedade, já estivemos aptos aí a realizar essa prova, mas a gente vai ficar monitorando para uma eventual mudança. O importante é a gente se preparar com essa data. Se lá a gente vê que vai ter uma prorrogação, a gente ganha mais tempo para se preparar. Tudo bem? Bom, o valor do curso, tem algumas orientações que eu esqueci de passar. Eu vou abrir aqui, tirar minha imagem aqui, que eu vou abrir um site. O pessoal que não teve o edital publicado, eles entram num site chamado usp.com.br/pró-reitoria da graduação, PRG, ou prg.usp.br. Né? Aí você vai na aba Alunos e Transferência Externa. Aqui vocês vão verificar que tem todos os editais, né, da segunda fase. Agora ainda estão os editais do ano passado. Não se confundam. Né? Ano passado, quando vocês virem calendário de transferência 2019/2020, a gente está falando de 2020/2021. Tá? Então é importante aqui. Esses editais ainda são do ano passado, provavelmente a partir da semana que vem eles vão começar a serem atualizados, né, com essas publicações, mas você pode ter como referência, mesmo se o seu edital não saiu, aqui tem todos os editais da segunda fase do ano passado. Aí é uma boa base para você entender se tem alguma regra restritiva à sua transferência. Ok? Bom, outro site que eu queria mostrar para vocês é o nosso site, né, do nosso blog da transferência. A gente aqui está postando todo o material aqui. Acabamos de postar todo o material, o edital que a gente está analisando agora, e todos os editais anteriores, a gente também, anteriores não, da segunda fase a gente está postando aqui também. Bom, a gente tem, e o nosso site aqui também, no GETUSP, a gente tem algumas pessoas perguntaram aqui sobre os valores do curso.
tem as nossas três áreas aqui, o aluno escolhe. No momento hoje está com uma promoção, está saindo 10 parcelas de R$ 57,60. Esse é o curso da primeira fase. Lembrando aqui que tem o seguro aprovação, ok? Deixa eu trocar aqui para mim e ver se a gente tem mais alguma dúvida. Perguntaram do início da turma online. Ela se inicia agora na próxima segunda-feira, né? Parte do material já está postado, os calendários de disponibilização das atividades vão estar postadas lá. Você vai poder conferir isso no nosso site. Então, como eu falei para vocês, foi confirmado o edital, foi proposta a data do dia 17, agora a gente está em casa nesse período, mas sem o tempo aí do deslocamento aí até a nossa faculdade de origem para se dedicar aos estudos. A gente recomenda aí uma preparação mínima aí de 100 horas de dedicação a essa prova, né? Nossos alunos vai começar agora com a data da prova definida a receber esse planejamento de estudo baseado nessa carga horária mínima que a gente dispõe aí, que a gente acha que é referência de 100 horas. E estamos aqui para responder todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o processo de transferência para alunos e não alunos, orientar os nossos alunos nesse planejamento de estudo, nas atividades que a gente vai entregar, nas videoaulas que estão disponíveis e as outras que os professores já estão com equipamento para produzir as correções das últimas provas, as lives de algum material que ele acha que não foi abordado bem na última turma, né, a produção desse material novo e a atualização do curso, né, isso já está pronto, a gente já está apto a fazer isso, a gente só estava aguardando aí essa publicação, essa definição da data, que talvez possa mudar por tudo isso que está acontecendo, mas já é uma referência para a gente começar os nossos estudos, ok? Infelizmente as pessoas que não tiveram as vagas aí, que estavam almejando atendidas, né, eu dou a seguinte orientação. Se for uma vaga que costumava sair e não saiu, continue estudando, né, porque teve toda essa exceção aí com essa pandemia, essas restrições, então talvez essas unidades não se sentiam aptas a realizar a preparação dessa prova da transferência diante de tudo isso que estava acontecendo. Então existe uma grande chance de sair ano que vem. E aquelas vagas que não costumam sair, realmente vai continuar uma tendência aí com a exceção aí, no caso esse ano, por exemplo, foi design, né, da FAO, que era uma vaga que nunca tinha saído e acabou saindo. Tudo bem, pessoal? Então agradeço aí a presença de todos, divulguem aí para os seus colegas que querem fazer a transferência, porque esse é o momento aí de iniciar a preparação e a gente no dia 17 está preparado, apto aí a fazer o próximo passo, que é a segunda etapa. Também eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, né? Aqui a gente tem um canal específico da transferência, esse vídeo também vai estar no nosso canal mais aberto, que é do GTUSP. E também entrassem nas nossas redes sociais, a gente tem um grupo de quase 4.000 pessoas ali no Facebook, falando só sobre a transferência. A gente também tem um grupo no WhatsApp, que você também tem um link lá no grupo do Facebook, que você pode estar se cadastrando e ficando inteirado dessas novas informações, vai ter essa mudança de data ou não, e também dessas análises, que agora a gente vai criar esse calendário aí, entre hoje, sábado, domingo, até o dia 31, a gente vai ter feito o vídeo de todos os editais da segunda fase, e uma análise bem criteriosa do que vai ser abordado, de como e as experiências dos nossos alunos aí em terem realizado essas provas aí nos anos anteriores. Tudo bem? Então vou encerrar por aqui a transmissão. Deixa eu só verificar se não tem. Acho que é isso aí, pessoal. Obrigado aí. Até a próxima.